nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Eu achei que eu não ia pregar, que a pastora não me falou mais nada, e mandei mensagem na terça. Ela, Jesus dos crentes, esqueci de falar para a pastora. Eu falei, oh meu Deus, eu já estava, nem estava pensando mais, mas glória a Deus, né? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, um propósito em cada coisa. Às vezes a gente quer fugir, o Senhor quer falar de alguma maneira através de nós e em nós, enfim. E o nome dele é glorificado, amém? Quero compartilhar algo com vocês que o Senhor me ministrou através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho dessa mulher abençoada que foi Ana. Né? Nós estamos num culto de mulheres restauradas e eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração através desse texto. Quem abriu, diga amém. Aleluia. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu li, na verdade, 3 capítulos de 1 Samuel, mas eu vou parar um pouco aqui e a gente vai entrando aos poucos na história. Quem conhece a história de Ana e de Samuel, né? Eu li o início aqui, sabe que Ana era uma mulher que a própria Bíblia diz que não podia ter filhos porque o próprio Senhor havia cerrado a sua madre. E por 2 vezes a Bíblia enfatiza que o Senhor havia impedido Ana de ter filhos. Hoje em dia, muitas mulheres sofrem com a questão, né, de gerar filhos. E quem aqui tem o sonho de ser mãe e já passou ou passa por essa dificuldade em não poder gerar, sabe o que na pele o que Ana viveu, né? Você querer ter filhos, você querer gerar e você não conseguir. Os irmãos não me conhecem há muito tempo, mas eu nem ia falar sobre isso. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus me lembrou. Eu falei, Senhor, eu não queria nem falar sobre isso. Eu só vou falar se o Senhor quiser que eu fale. Porque é algo difícil, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Há alguns anos atrás, eu estou casada há 15 anos, e alguns anos atrás eu engravidei, né, no primeiro ano do casamento, e Deus permitiu que eu sofresse um aborto. E alguns anos depois eu engravidei de gêmeos. E até então foi uma alegria muito grande, porque no nosso coração havia uma mensagem para nós de que Deus estava restituindo o primeiro bebê através dos gêmeos. E foi uma alegria muito grande, foi um processo difícil, nós passávamos muitas dificuldades financeiras. Mas aprove ao Senhor levar os meus filhos. Eles nasceram prematuros, de 24 semanas, e Deus os recolheu 1 semana depois de nascidos. E
eu vejo o cenário de Ana, né? Quem sofreu a perda de um filho ou quem deseja tanto ser mãe e não consegue alcançar, ou mesmo que alcance, o fruto não permanece, é muito difícil. Hoje em dia já é difícil, mas imagina você, Ana, num cenário onde, na cultura daquela época, naquela cultura judaica, naqueles tempos antigos, a principal tarefa, digamos, ou a principal função da mulher dentro da sociedade, dentro do matrimônio, era gerar filho e fazer com que a geração do seu marido permanecesse, que o nome do seu marido permanecesse. E Ana não podia fazer a única coisa que ela tinha que fazer aos olhos daquela sociedade. Então, se hoje já é difícil, imagina, se coloque no lugar de Ana, como era difícil para ela. Talvez Ana se sentia culpada por não conseguir ter filhos, porque a Bíblia diz que o próprio Deus não permitia que ela tivesse filhos. Talvez Ana se olhasse e pensava, Senhor, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei, Senhor? E se não bastasse, a sua própria, alguém da sua família, porque querendo ou não, por mais que fosse uma segunda esposa do seu marido, ela era do convívio da família de Ana. A própria familiar de Ana era sua rival e a provocava constantemente. A Bíblia diz em outras versões que ela irritava Ana de forma exagerada. E ela, naquele conflito, sabendo que precisava gerar e não conseguia, se sentindo culpada por não gerar e sendo caçoada o tempo inteiro. E a Bíblia diz que não foi um ano, não foram 2 anos, foi ano após ano. E a história de Ana não mudava. Quando eu passei pelo processo dos gêmeos, eu me lembro que eu já era convertida, eu e meu esposo, nós éramos de um ministério, nós éramos firmes no ministério, trabalhávamos, éramos líderes de célula. E todo o processo aconteceu. E eu me lembro que muitas pessoas vieram afirmar que era uma punição do Senhor, ou colocar a culpa em mim. Quantas vezes eu ouvi alguém da minha família dizer, depois que eu engravidei do meu filho mais velho, do Davi, olha, vê se agora você toma cuidado, hein? Agora se cuida, agora segura essa criança. Como se a culpa fosse minha de não ter conseguido manter uma gestação até o final. E eu acredito que Ana se via na mesma situação. Quantas vezes eu e você, a gente se vê numa situação difícil, e a gente começa a se questionar, Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, onde foi que eu pequei? Senhor, eu estou posicionada, eu estou no lugar certo, e por que isso está acontecendo comigo? E aí, às vezes, Deus nos lembra da história de Jó. Jó, a Bíblia é muito clara, dizendo que ele não tinha nada a ser dito contra ele. O próprio Deus dá bom testemunho de Jó. Deus dá bom testemunho de Jó, falando que não tinha nada a dizer contra ele. Mas Deus queria gerar em Jó um relacionamento diferente, uma intimidade diferente. E a Bíblia aqui diz que ano após ano, Ana sofre calada e ela se entristece. A Bíblia diz que ela se isola e em todo tempo solitária chora e fica sem comer. A gente precisa entender que quem tem a vida firmada no altar do Senhor, todo o processo de dificuldade que nós passamos é permissão do Senhor para um propósito, para alcançarmos aquilo que o Senhor quer. Talvez a gente não consiga olhar com os nossos olhos e entender, mas há um processo a ser passado, há um propósito a ser alcançado e o Senhor, Ele vai cumprir o propósito na nossa vida. Queira a gente, queira ou não. A gente goste ou não de passar pelo processo, seja difícil ou não. Talvez você fique como eu, às vezes fico como Ana ficou, chorando, isolada, sozinha, se perguntando, Senhor, por que eu não consigo gerar? Por que eu não consigo produzir o que eu gostaria? Por que a porta não abre na hora que eu gostaria? Senhor, eu vou aqui, eu vou ali, eu corro de um lado, eu corro do outro, eu tenho certeza. A Bíblia não diz, mas se fosse o contrário, eu acredito que a Bíblia diria. Eu creio que Ana fazia suas atividades de esposa, ela não se negava ao seu marido, mas o filho não vinha. O seu papel ela fazia, mas as coisas não aconteciam, porque aquilo fugia do controle das mãos de Ana.
E o Senhor a que havia deixado ela estéril. E a Bíblia diz que em um dado momento, após chorar, em um certo ano, em certa ocasião, Ana se levanta do seu momento de choro. Eli estava sentado no templo, recebendo as ofertas, e Ana sai daquele momento de dificuldade, de choro, de angústia, se levanta e vai aonde ela sabe, ela entende que deveria ir. Porque às vezes a gente fica se lamuriando, chorando e reclamando para A, para B ou para C. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro, quer conversar com alguém, quer falar, quer desabafar. Às vezes a gente fala para um, fala para outro. Eu já até falei aqui da outra vez, às vezes a gente quer conversar com alguém, a gente até fala, mas a palavra nem sai da boca da pessoa, porque Deus não permite. A gente quer ouvir uma palavra de consolo, de ânimo. Às vezes a gente se desabafa com uma amiga e a pessoa diz assim, eu não sei nem o que te dizer. E você fala, Senhor, mas eu queria só uma palavra. E Ana se encontrava assim, ela olhava para um lado, encontrava a Penina escarnecendo dela. Ela olhava para o outro, o esposo dava para ela mais do que a esposa, a Penina, e mais do que aos filhos, e ainda perguntava, por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Não havia compreensão, ninguém entendia o sofrimento de Ana, ninguém entendia a angústia de alma de Ana. Mas quando Ana decide não se lamuriar mais na frente de homens, quando Ana decide não se questionar mais na frente daquela que zomba dela, decide se levantar e se derramar na presença do Senhor, algo muda na história de Ana. A Bíblia diz que Ana se derrama, a expressão é derramando a sua alma no Senhor. Ela derrama a sua angústia, a sua tristeza, e ela ora como em silêncio, apenas a boca fazendo movimentos. E eu acredito, imaginando aqui, não conheço de história, mas imaginando, eu fiquei pensando, Senhor, se Eli viu aquela cena e achou estranho, imaginou que ela estava bêbada, provavelmente não era cultural orar daquela maneira. Provavelmente a cultura judaica seria uma oração em voz alta, uma oração de uma maneira diferente, mas Ana, ela faz a oração do seu jeito, mas a oração que agrada o coração de Deus, porque ela não ora para homens olharem, ela não ora da forma que a cultura dizia, ou da maneira que a lei, ou enfim, mandava que ela fizesse, mas ela orava derramando a sua alma na presença do Senhor e agradando ao Senhor, porque ela tinha sinceridade do coração. A sinceridade do coração de Ana alcançou o coração do Senhor. E Eli, ao ver aquela cena, ele se achega até Ana e fala, até quando você vai continuar bebendo? Até quando você vai continuar dada ao vinho? E ela fala, não, meu Senhor, não é nada disso, eu não bebi nenhuma bebida fermentada. Eu só estou amargurada e angustiada de alma. E Ana não diz para Eli o que ela pediu, mas ele diz assim, que o Senhor, Deus de Israel, cumpra aquilo que você pediu. E aí Ana se levanta, o seu semblante, a Bíblia diz, já não é mais um semblante de tristeza. Ela se levanta, come, se alimenta e festeja. Aquele momento em que eles estavam, todos os anos eles iam ali até a casa do Senhor, entregar uma oferta. E a gente lendo o Antigo Testamento, os outros livros, a gente vê que a oferta era separada em várias porções. Havia a porção que era queimada em sacrifício ao Senhor para a expiação dos pecados. Havia a porção que era entregue ao sacerdote para manter o sacerdote. Havia a porção que era usada para se comer e se alimentar a família ali, celebração. E ano após ano, Ana não celebrava. Ana não tinha comunhão com a sua família por causa do seu lamento. E depois dela fazer aquela oração de sinceridade, ela consegue finalmente ter um momento de comunhão com a sua família. Eu percebo aqui que Ana não recebeu exatamente aquilo que Deus, a afirmação concreta de que ela ia receber. Ela recebeu uma palavra de fé, de esperança. Mas Eli não disse, eis que te digo, Deus manda te dizer, hoje você vai gerar.
Porque Deus poderia muito bem dizer para Eli o que Ana estava pedindo e ele declarar, olha, você vai ter um filho, como a gente já viu em outros textos, como a gente já viu em outras situações. Ele apenas diz que Deus faça aquilo que você pediu. E ela, com aquela palavra de esperança, ela já tem a fé de que Deus vai fazer algo na sua vida. Mesmo que não aconteça da maneira que ela gostaria, ela crê que Deus vai mudar a sua história de alguma maneira. Mais para frente, no versículo 19, a Bíblia diz que eles voltam para sua casa. Eucana tem relações com a sua esposa. E a Bíblia diz que o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Deus não tinha decretado naquele momento que Eli disse para ela que a bênção ia vir. Foi depois de um tempo, quando Ana volta para casa, a Bíblia diz que o Senhor se lembra da oração de Ana. Aleluia, eu glorifico ao Senhor, porque Deus, Ele vai confirmando a palavra e respondendo para a gente durante todo o culto. E Deus usou a Cátia, Deus usou a Roberta para falar comigo, e a expressão que a Cátia usou foi essa: Deus escuta e lembra de cada oração. E era isso que eu tinha grifado aqui, o Senhor lembrou da oração e respondeu favoravelmente. Às vezes a gente ora e a resposta que a gente tem do Senhor é apenas o silêncio. Como eu disse, Ana recebeu sim uma palavra de fé, de esperança do sacerdote, mas às vezes a gente espera que venha alguém marchando na nossa frente e fale, olha, você orou isso, isso e isso, e derrame exatamente o que a gente falou. Olha, vai acontecer assim, 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 em detalhes. E às vezes Deus faz assim, porque Ele faz da maneira que Ele quer, mas às vezes a gente ora ano após ano e a resposta que a gente tem do Senhor é só o silêncio. Mas assim como Ana, que orou, se levantou em alegria, na esperança, a gente pode ter essa certeza de que no tempo certo, Deus ouve, Deus lembra da oração e Deus responde favoravelmente aos teus servos. Assim como Marcos cantou aqui, Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita, Deus se lembra de cada palavra derramada em sinceridade no seu altar. Cada palavra derramada em momento de choro na madrugada, em momento de choro em casa. Como a Rô falou aquele dia, às vezes lavando louça, lavando roupa, dirigindo. Deus se lembra de cada palavra declarada da nossa boca. E no tempo certo, Ele responde favoravelmente. Mesmo que não seja no nosso tempo, mesmo que não seja da nossa maneira, do jeito que a gente espera, Ele faz o melhor no tempo perfeito, do jeito perfeito, porque Ele é Deus, é soberano, e o nome dEle vai ser glorificado. E Ana, ela cumpre o propósito, a promessa, a oferta, o voto que fez ao Senhor naquele dia. E quando Samuel, ele desmama, ela entrega Samuel ao templo para servir ao Senhor, na casa do Senhor, depois que ele desmama. E a Bíblia vai relatando que Eli, ele era o sacerdote ali do Deus Altíssimo, da qual Samuel ficou sendo ensinado, e os filhos de Eli, eles não estavam agradando ao Senhor. A família de Eli havia recebido uma promessa em tempos antigos. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 2:30, que alguém de uma outra cidade vizinha é usada pelo Senhor e diz para Eli que, dessa seguinte forma: o Deus de Israel declara solenemente, prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim tal propósito. Honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Deus revoga a bênção na vida da família de Eli, uma bênção que foi declarada muitos anos atrás,
Deus havia declarado que a família toda de Eli, dos antepassados de Eli, iriam servir ao Senhor eternamente na casa dele. E por causa da desobediência dos filhos de Eli, por causa do posicionamento errado diante das ofertas e diante do templo, Deus revoga, Deus anula a palavra que ele mesmo havia declarado. Toda uma geração perdeu a bênção, o cumprimento da promessa pela desobediência. E por causa da falta de autoridade de Eli em exortar e corrigir os seus filhos, ele também sofre a punição. Deus, ele vai cumprir as promessas e os propósitos que ele tem para cumprir na terra. O privilégio em ser usado é meu e seu. E nós temos sim, cada um de nós temos promessas. Eu creio que cada um aqui há uma promessa a se cumprir. Mas para que a promessa se cumpra, antes da promessa se cumprir, precisa haver fidelidade e obediência no altar do Senhor. A fidelidade e a obediência antecedem o cumprimento da promessa, e por conta da falta disso, toda uma geração sofreu. Mas os propósitos do Senhor, eles não vão se frustrar. Deus, ele vai cumprir o seu propósito. E se eu e você não nos mantivermos firmes, ele levanta outro no nosso lugar. No versículo 35, Deus diz: escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. E a Bíblia vai relatando o crescimento de Samuel, vai dizendo que ele vai crescendo em sabedoria, na presença do Senhor. Ele ainda era menino e continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. E a Bíblia diz em 1 Samuel 3 que naquela época, raramente o Senhor, ele falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito. Era um tempo onde não havia mais palavra através de Deus, os servos do Senhor já não recebiam mais uma orientação, o povo estava esfriando na presença de Deus, já não se ouvia mais uma direção, já não se tinha mais uma palavra de conhecimento da palavra do Senhor, da vinda do Senhor, né, direto do trono de Deus. E Samuel, ele começa a se destacar em meio a esse cenário. Ele ainda era muito novo, servia ao Senhor e já começava a ser usado pelo Senhor. No versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele no momento em que o Senhor chama ele na madrugada. É um cenário difícil, os filhos de Eli estão ali fazendo muitas coisas contrárias à palavra do Senhor, era de conhecimento de todos. Eu imagino que como todos conheciam, ninguém mais tinha fé ou concordava com aquilo que os sacerdotes estavam fazendo ali no altar do Senhor, e a cada vez a presença do Senhor ia se esfriando mais. Mas Samuel, ele se posiciona de uma maneira diferente em meio à sua geração. Ele decide ser diferente. Eu acredito que ele, tão pequeno, via os filhos de Eli fazendo coisa errada, e ele poderia muito bem ser influenciado por aquilo que ele estava vendo. Ora, os próprios filhos do sacerdote estavam pecando. Qual a diferença dele não fazer igual? Mas ele decidiu se diferenciar e se separar daquilo que estava sendo feito de errado. Eu lembro que na época de faculdade, meu primeiro ano de faculdade foi o ano em que meu segundo ano foi o ano em que me converti ao Senhor. E eu lembro que eu era jovem, né? Eu ainda sou jovem, aleluia, mas eu era mais jovem. Eu era mais jovem. E eu lembro que as meninas gostavam de falar muita besteira. E aí eu voltei, a nossa igreja era uma igreja do encontro com Deus, uma igreja em células, e eu lembro que eu voltei do encontro com Deus, o pessoal brinca que a gente volta do encontro com Deus querendo evangelizar até o poste, o cachorro, que a gente volta cheio de Deus, querendo falar para todo mundo. E as meninas falavam: meu, você está muito diferente, nossa, você está diferente. E eu falava: glória a Deus, eu conheci Jesus, é o Espírito Santo. E eu lembro que elas ficavam na rodinha falando besteira, falando palavrão. E quando eu chegava
a conversa mudava. E eu sei que não era eu, era o Espírito Santo que incomodava elas. E às vezes elas conversando e elas falavam, soltavam um palavrão e elas lembravam que eu estava lá e elas falavam: desculpa, Gi, não, tudo bem, fique em paz, tá tranquilo. E a gente, através do Espírito Santo, a gente muda o ambiente que a gente está. Não somos nós que fazemos nada, como a pastora Josi falou aqui, nós não temos nada para entregar, mas é o Senhor, através do teu Espírito Santo, que muda o cenário. E Samuel, ele decidiu se posicionar dessa maneira. Ele decidiu ser diferente num cenário onde já não se ouvia mais Deus, num cenário onde se fazia coisa errada dentro do próprio templo. Os próprios filhos do sacerdote que estavam ensinando ele erravam a todo momento. O sacerdote fazia vista grossa, não exortava os filhos, mas Samuel decidiu ser diferente. E por causa da obediência de Samuel, por causa da fidelidade de Ana, que permaneceu em meio a todo o seu processo, Deus pôde usar Samuel de uma forma diferente no meio do seu povo. Deus pôde voltar a falar ao seu povo através da vida de alguém que realmente tinha compromisso com o altar do Senhor. Samuel escuta alguém te chamar e ele se levanta prontamente. A Bíblia diz que eles estão deitados, então imagino eu que é de madrugada. Ele escuta alguém chamar e ele não sabe, ele nunca ouviu Deus falar com ele. Ele se levanta e ele vai de encontro a Eli e Eli fala: vai deitar, não fui eu que te chamei. E por 3 vezes acontece a mesma coisa e prontamente Samuel se levanta ao ouvir a voz de alguém chamar ele. E depois da 3ª vez, finalmente ele entende que era Deus chamando Samuel e ele fala: a próxima vez que ele te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E prontamente Samuel obedece à orientação do seu líder. Imagina que Samuel nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Talvez ele pensou: que loucura é essa? Esse velho está doido, ninguém fala mais. Não era um cenário que ele via, que ele estava acostumado a ver Deus falando. Já não se tinha mais isso. Então, para ele, talvez, ele imaginou: ele está caduco, não sei o que está acontecendo, acho que ele me chamou e esqueceu. Mas mesmo assim, Samuel, ele decide obedecer à orientação do líder que estava sobre ele. E por causa da obediência de Samuel, é destravado um novo ciclo, uma nova chave, um novo tipo de relacionamento de Samuel com Deus. Deus agora já não ouve mais Deus de ouvir falar dos textos bíblicos, da história, mas Samuel começa a ouvir Deus falar com ele no seu ouvido. Deus começa a falar diretamente com Samuel. E ali Deus dá uma palavra dura para Samuel acerca daquilo que ele ia fazer na vida de Eli. Foi uma palavra difícil de Samuel escutar, mas ele escutou, ouviu o Senhor e deu direcionamento ao seu líder, mesmo sendo uma palavra difícil. A Bíblia diz que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia todas as coisas que o jovem de fato falava se cumprisse. A Bíblia não diz aqui neste pedaço do texto, da forma que o texto diz, eu acredito, que não era apenas Deus falando através de Samuel, mas tudo aquilo que o próprio Samuel declarava pela fé, o Senhor, por estar com ele, fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Tamanha o relacionamento, tamanha a obediência de Samuel com o Senhor. Para que Samuel cumprisse esse propósito, para que Samuel pudesse viver isso e mudar o cenário de Israel, Ana teve que suportar todo o processo de sofrimento, de dor, de escárnio, de muitas vezes chorar e não ser compreendida pelo seu próprio marido, de muitas vezes não ter uma amiga para desabafar, ou até mesmo alguém que ela conversou, ela não podia ter uma resposta, uma palavra de ânimo. Ana teve que suportar todo o processo, até que a promessa se cumprisse, até que ela pudesse desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Senhor, a ponto dela se derramar ali em sinceridade e fazer um voto ao Senhor. Deus requeria de Ana aquele filho, e por isso Deus ainda não tinha entregue a ela.
Samuel era para ser do Senhor antes mesmo de ser gerado no ventre de Ana. E precisava Ana passar por todo esse processo para que se cumprisse o propósito do Senhor. Às vezes é como foi dito aqui hoje já, a gente não entende o processo, a gente não entende a caminhada, a gente não entende os porquês, mas como uma pastora amiga minha disse, a minha primeira pastora disse anos atrás, não é o porquê, mas é o para quê, não é o porquê, mas é o propósito da qual o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer nos levar. A gente não vai entender hoje, talvez a gente só vai entender na glória. Mas todo o processo do Senhor tem um propósito. Samuel também teve que passar por todo um processo para conseguir ter a intimidade de ouvir a voz do Senhor. Ele foi entregue na casa do sacerdote enquanto pequeno, ele tinha acabado de desmamar. Ele era uma criança pequena. Imagina você, mãe, entregando seu filho pequeno para outra pessoa cuidar. Você conhecendo o seu filho, imagina como estaria o coração do seu pequeno, sabendo que você vai deixar ele ali e vai voltar uma vez por ano só, quando for entregar as ofertas, para poder visitar e entregar uma túnica nova para ele. Como que ficou o coração de Samuel, ainda pequeno, vendo sua mãe se distanciar e deixando ele ali sozinho? E Samuel teve que ser forte, teve que ser forjado em dificuldade desde pequeno. Talvez você sofre alguma dificuldade desde a sua infância. Talvez faz muitos anos que você sofre alguma situação que você não entende o motivo. Talvez desde pequeno você dizia, eu não sei quem é Deus, porque eu já sofro há tantos anos e eu falo com Deus e Deus não me responde, Deus não me socorre, Deus não muda a minha história. Mas há um processo a ser percorrido. O Senhor, Ele nos forja no fogo, numa situação difícil. Nós somos forjados, a gente sabe que a pérola, para ela ser forjada, ela feriu ali aquela ostra. É uma ferida que foi gerada para que surgisse uma pérola. O grão de areia, ele entra por engano dentro da ostra. Não era para ele estar ali. E aquele grão de areia, ele vai ali ferindo, machucando aquela ostra. E a ostra, como um sistema de defesa, ela vai encapsulando aquele grão de areia e vai perolizando e vai se formando aquela coisa tão bonita que a gente vê. Às vezes a ferida a gente não entende o porquê que surgiu, porquê que Deus permitiu a ferida se abrir, mas o Senhor, Ele tem algo para gerar através daquela ferida em nós. Algo que vai trazer cura em alguém. Algo que vai trazer alegria na vida de alguém, algo que vai trazer beleza na vida de alguém, como já foi ministrado aqui hoje também, para nos habilitar, para trazer algo na vida de alguma pessoa, para ministrar alguém, para trazer o conteúdo, para mudar a história de alguém que vai passar uma dificuldade e precisa receber uma palavra diferente. Alguém que não tem a oportunidade, como nós temos hoje, de abrir a Bíblia, ler, orar e buscar no Senhor, porque ela ainda não conhece, porque ele ainda não conhece o Deus que nós conhecemos. As dificuldades nos habilitam a falar de situações das quais as pessoas vão chegar até nós, pedindo ajuda, um socorro e um testemunho que a gente vai contar. Vai dar força e esperança para a pessoa prosseguir e continuar. Uma vez eu conversando com uma amiga minha sobre isso, ela falou, mas eu não quero ter habilitação nenhuma. Eu passo, não precisa, não quero ter nada para ministrar. E alguns anos depois, ela havia passado por um divórcio, uma traição e um divórcio muito difícil. E alguns anos atrás, uma amiga passou por uma situação parecida e ela tinha uma palavra para entregar. E eu lembrei ela, tá vendo? Você não queria passar pelo processo, agora você tem alimento para entregar. Ela falou, é verdade. Samuel, ele prontamente, ele se levanta quando Deus o chama e ele vai ao encontro do Senhor e escuta a palavra do Senhor. Jesus diz que o reino dos céus é das crianças, né? E Deus me ministra muito, muito mesmo, através da vida dos meus filhos. Às vezes, eu tenho um deles que, não vou falar quem é, porque vocês conhecem os dois, mas tem um que é uma goteirinha que fica, quero tal coisa.
eu quero tal coisa. Você, tá bom, já vai. Aí daqui a 2 minutos, eu quero tal coisa. Eu quero tal coisa. Você falou. Aí eu falo, Senhor, em nome de Jesus, olha, espera um pouquinho que já vai chegar. No tempo certo vai chegar. Aí Deus fala, essa palavra é para você também. No tempo certo vai chegar. E eu falo, aleluia, Jesus. E eu vejo muito que Deus, Ele busca em nós o relacionamento como de Ana, de se entregar e se derramar em sinceridade. E a gente vê isso muito nas crianças, a sinceridade das crianças. Às vezes, por conhecer a palavra, por muito orar, nós escolhemos, eu já disse isso aqui também, nós escolhemos muito as palavras que vamos dizer na oração. E eu imagino que Ana, ela não escolheu palavra alguma, ela não escolheu palavra difícil. A Bíblia diz até da oração dela, ela fala, Senhor, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou amargurada. E ela diz assim, Senhor, se o Senhor ouvir a minha voz, e se o Senhor atentar para o meu pedido, se o Senhor quiser me abençoar, em nenhum momento ela coloca Deus na parede. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, olha, todos os anos eu venho aqui entregar sacrifício para o Senhor. Senhor, olha, a Penina tem, escarnece de mim, por que eu não tenho? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não, ela na sinceridade, na humildade, ela se entrega, se derrama ao Senhor e fala, Senhor, se o Senhor quiser, vê a amargura da tua filha, vê a oração da tua filha, vê o sofrimento, entrega um filho que eu vou te entregar. E quando os meus filhos, a gente vai entregar um direcionamento para eles, eu estava dizendo das crianças, porque Samuel, ele prontamente obedece à orientação do líder de Eli, e ele prontamente se levanta a ouvir alguém chamar a sua voz. E eu vejo que os pequenos, as crianças, eles são muito ávidos ao conhecimento, eles são muito atentos àquilo que a gente vai dizer. Por isso que a gente tem que vigiar tanto com aquilo que a gente fala dentro da nossa casa, com aquilo que a gente ministra aos nossos filhos. E quando eu ou o Paulo, a gente chama as crianças para dar um direcionamento, seja para uma exortação ou para ensinar algo diferente para eles, eu vejo os olhos deles atentos a todo momento. Eles estão ali, olhos vidrados, ouvindo cada palavra que a gente está falando. Quando a Júlia era um pouco mais nova, ela não era assim, ela era dispersa, ela brincava, ela corria, o Paulo tinha que chamar a atenção toda hora, mas hoje, na hora que chama, vem os dois prontamente, com os ouvidos atentos, os olhos atentos àquilo que está sendo ensinado. E Deus me diz, assim como as crianças têm sede da minha palavra, têm sede do direcionamento dos pais, assim eu quero fazer. Porque Jesus, Ele conquistou para nós, não porque nós não merecemos, mas Jesus conquistou para nós o direito, a honra, pela graça de sermos chamados filhos do Senhor. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, relacionamento de pai para com filho, da qual quando o pai chama, a gente vai prontamente para escutar o que o pai tem a dizer, e a gente escuta atentamente, ouve e obedece à direção do Senhor. E eu vejo quando eu chego em casa do trabalho, às vezes eles estão brincando lá fora com os amiguinhos, correndo, se divertindo, cheio de brinquedo. E na hora que eu chego ali no corredor, eles largam tudo e correm ao meu encontro. E aí Deus me fala, é assim que eu quero. Na hora que eu chegar, na hora que eu me aproximar, é para largar tudo que está fazendo. É o prazer da minha presença, não é por aquilo que eu posso dar, não é por aquilo que eu posso fazer, porque não pense você que eu chego todos os dias com uma sacola de doce na mão, pelo contrário, isso é o que menos tem em casa para eles, porque eles sabem o que é a alimentação saudável, enfim, mas o que eu quero dizer para você é que não é por aquilo que eu posso dar, é pelo prazer da presença, e é assim... E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Não é por aquilo que Deus pode te dar, não é por aquilo que Ele pode fazer.
Ele é pai sim, a promessa na palavra dele. Ele diz que se um pai que é falho, quando o filho pedir um pão, ele não daria um escorpião, não daria uma pedra. Muito mais ele, que é o nosso pai perfeito, ele dá o melhor para nós. Há essa promessa, mas a intimidade, o relacionamento que o Senhor quer conosco não é mais profundo. Não é um relacionamento de pedir, de troca, de me dar, eu quero. Um relacionamento de uma criança mimada, da qual só recebe o sim, mas é um relacionamento de intimidade, um relacionamento de prazer apenas na presença, apenas por estar na presença do Senhor. Assim como Ana recebeu o melhor do Senhor, porque a Bíblia diz depois que ela teve mais 7 filhos. Assim como Ana recebeu o melhor do Senhor, porque a Bíblia diz que Samuel fez a diferença na sua geração. Ana talvez agora andasse de cabeça erguida, não estou dizendo que ela era soberba, mas talvez ela andasse ali feliz, com o coração orgulhoso, que mãe não gosta de ver o filho sendo bênção nas mãos do Senhor. E agora Ana já podia ver Samuel sendo tremendamente usado nas mãos do Senhor. Eu creio que aqui é a oração de cada pai, que o seu filho cresça, esteja firme na presença do Senhor. E agora a Ana já podia andar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor tinha mudado a sua história. A entrega de Ana, a oração de Ana, o compromisso, a intimidade de Ana mudou a história de toda uma geração. Mudou a história do povo de Israel, do povo do Senhor, que agora já tinha alguém que podia ser usado pelo Senhor para ministrá-los, para direcioná-los através de Deus naquele momento. Decida hoje, nesse momento, se derramar na presença do Senhor em intimidade e em obediência. Há um tempo atrás, havia um pastor que dizia para a gente assim: a obediência materializa a bênção. Existem promessas que irão se cumprir, mas a gente precisa permanecer firme no Senhor. A gente precisa permanecer com os nossos olhos, com o nosso coração, com os nossos pensamentos voltados ao Senhor, para que Ele venha cumprir tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Queridos, era isso que eu queria entregar, que eu queria compartilhar com os irmãos. Os irmãos sabem que eu não tenho muita experiência, mas eu creio que o Senhor ainda vai falar muito mais ao nosso coração e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, engrandecido e que a gente realmente encontre no Senhor esse lugar de obediência e de sinceridade. Em nome de Jesus. Amém?